Oiê, pra quem não me conhece, eu sou a Beck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa like e ativa o sininho. E aí, gente, como vocês estão? Feliz Natal, Feliz Ano Novo, porque eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo. Espero que vocês estejam bem, tá? Eu não tô porque eu tô morrendo de calor, eu tô derretendo porque tá um calor de 50 graus aqui em São Paulo. E eu tive que desligar o ventilador pra poder falar com vocês. Sim, eu vim conversar com vocês, tá? Sobre 2025, desabafar um pouco. E eu quero ser direta, tá? Não quero me estender muito. Eu poderia vir falar pra vocês que 2025 foi um ano incrível, que aconteceram coisas maravilhosas, só coisas incríveis, mas não foi. Porém, entendemos que isso é normal, até porque a vida ela tem, né, seus altos e baixos sempre. Porém, gente, eu digo pra vocês que pra mim foi um ano bem complicadinho, tá? Mas que me trouxe muito aprendizado. Tem pessoas que, tipo, talvez ouçam isso aqui e que me conheça e fique pensando, ai, nossa, mas só sabe falar dessas coisas e tal. E, gente, sim, tá? Eu vou fazer o quê? É a minha vida. Não tem como eu vir aqui e falar pra vocês, gente, nossa, incrível, tá? Porque não foi, gente. Eu vou fazer o quê? Só que eu não tô falando isso, tá? De uma forma que me coloque como vítima ou algo do tipo. Até porque, como eu disse pra vocês, me trouxe muitos aprendizados pelos quais eu vou ser grata pelo resto da minha vida, tá? Mas pra falar sobre 2025, eu tenho que comentar com vocês sobre 2024. Foi a partir desse ano, tá, que as coisas desandaram assim um pouquinho. Em 2024, gente, eu tive um pico depressivo assim bem forte, tá? Eu sabia que eu tinha depressão, tipo, desde muito tempo atrás, mas eu não tinha sido diagnosticada ainda. E era uma coisa que voltava, entendeu? E voltava toda hora. Só que em 2024 eu estava um pouco sobrecarregada com algumas coisas e outras coisas do passado começaram a voltar à minha mente e aí juntou uma coisa com a outra e acabou que eu me deixei levar, né? Tanto que eu sou cristã, né? Pra quem não sabe, acho que todo mundo aqui sabe do canal. Desde o berço. Entre aspas, tá? Porque, enfim, outra história que talvez um dia eu traga. Mas, tecnicamente, eu sou cristã desde o berço. Só que nesse ano de 2024, acabou que eu parei, tá? Parei de ir pra igreja. Eu já tinha parado outras vezes, né? Por outras situações também. Enfim, gente, é tudo... Enfim... Só que dessa vez eu acabei meio que parando e quase, tá? Quase que eu não volto. E aí em 2024 eu acabei me isolando, eu ficava só em casa, eu ficava deitada. Só que assim, gente, eu acho que quem tem, né, depressão, sabe que às vezes não é porque você quer, né? Tipo, é algo meio involuntário. E às vezes eu pensava, né, tipo, nossa, eu queria muito me levantar, eu queria muito, sabe, fazer alguma coisa por mim, tipo, lutar por mim. E gente, começou a juntar muita coisa, assim, medo, ansiedade. Eu tava perdida, assim, meio que em mim mesma, sabe? Na verdade, eu tava perdida em identidades alheias, porque eu me comparava muito e eu comparava a minha vida com fulano, com ciclano. E eu pensava, meu Deus, tipo, olha pra mim, sabe? Só que aí eu tava completamente num caos, assim. Só que aí foi quando eu parei e eu pensei, eu preciso fazer algo por mim, né? Preciso lutar. Assim, eu sempre tive vontade, tá? De gravar vídeos e tudo mais, apesar de ser muito tímida. Porque, eu não sei, gente, acho que não sei, sempre gostei, assim, sabe? Só que eu nunca tive coragem, porque eu tinha medo do que os outros iam pensar, porque eu tinha medo do que os outros iam dizer.
E isso foi outra coisa que eu entendi. Porque assim, gente, os outros vão dizer de qualquer forma, entendeu? Você tem que entender isso. Você fazendo ou não fazendo, vão falar. Então faça, entendeu? Até porque se der certo, cara, que incrível, entendeu? Se não der, você tentou, entendeu? Tipo, você tá fazendo o que você gosta. E as pessoas vão falar. Então, faça, entendeu? É uma coisa que eu entendi também. E outra coisa que eu aprendi, tá? Faça mesmo sem o apoio de ninguém. Eu não vou dizer, tá, que eu não tive apoio. Eu tive muito apoio. Incrível também, tá? Porque eu achava que eu não teria, mas eu tive, gente. Porém, pra vocês eu digo, tá? Comece mesmo que você não veja ninguém do seu lado. Quando começa a dar certo, as pessoas aparecem. E aí você tem que filtrar, né, essas coisas. Mas não era nem o que eu tava dizendo, né? Voltando ao que eu estava dizendo. E aí eu tava completamente perdida, assim, nas minhas dores. Eu não tava curada ainda de algumas coisas. Tinha coisas do meu passado que estavam voltando e que estavam me afetando. Tinham coisas do presente que me machucaram. E me machucavam todos os dias, porque eu ficava pensando se tivesse sido diferente, se fulano tivesse sido diferente, um pouco diferente comigo, isso talvez, sabe, talvez isso, talvez aquilo. E eu tava nessa, só que aí eu decidi, né, fazer alguma coisa. E foi quando eu peguei e falei, cara, quer saber? Tipo, entendeu? Já tá tudo muito, né? Peguei e postei o vídeo, acho que, se eu não me engano, foi em janeiro. E assim, quando eu postei o vídeo, eu comecei a notar algumas coisas, assim, em mim, sabe? Eu vi que eu tava muito travada. Não que agora eu não esteja, mas eu já estou bem melhor pra quem viu os meus primeiros vídeos ou pra quem viu o primeiro vídeo. A minha comunicação era muito, muito ruim. E, gente, ter começado foi a melhor coisa que eu fiz, tá? Foi a melhor coisa que eu fiz de verdade. E aí eu lancei esse vídeo e enfim, gente, eu fui gravando e tal. Fiz coisas das quais eu jamais imaginaria, gente. Eu comecei a vender coisa na rua com a minha amiga, vocês viram. E, gente, assim, foi incrível, tá? Incrível. Eu não tava saindo de casa, né, até então. Eu comecei a me desafiar, entendeu? E aí eu descobri algo sobre mim, tá? Eu descobri muitas coisas sobre mim. Eu descobri que eu sou muito, muito corajosa. Eu descobri, gente, que eu sou forte, tá? Que eu sou incrível, tá? E eu não me via dessa forma. E isso foi algo que a gente começou a fazer. Parece nada. A gente saía na rua e eu tinha que falar com as pessoas, e eu tinha que abordar as pessoas. Só de eu sair de casa já tava sendo incrível, entendeu? E foi muito legal, assim. Foi outra coisa, né, da qual eu fiz em 2025. Eu virei vendedora de rua. E aí, bom, beleza. E o tempo foi passando e tal. Também tem um outro vídeo aqui, tá? Quando eu fui no Parque do Carmo sozinha. E aquele dia, gente, foi um dia em que eu precisei fazer aquilo por mim também, tá? Porque eu tinha muito medo de sair sozinha, eu tinha medo da minha própria companhia. E conversando com um inscrito, tá, do canal, tem um inscrito aqui que a gente conversa às vezes. Ele começou a me falar, né, tipo, não sei o que, vai perdendo o medo e tal. E eu falei, cara, por que não, né? E eu peguei, saí sozinha, foi muito legal, tá? E, bom, então, outra coisa, né, que eu aprendi, além de ter a sua própria identidade, tipo, tenha a sua própria identidade, não fique perdido em identidade alheia, olhando pra fulano, pra ciclano. Você é suficiente, entendeu? Cada pessoa é uma pessoa única, tem as suas próprias visões, suas opiniões, e é isso que faz, né, as pessoas serem quem são. Então tenha a sua própria identidade, sem se importar com o que vão pensar, com o que vão falar. Eu sou uma pessoa que sou muito estranha, assim, eu sempre fui muito esquisitinha, tá? Só que, gente, é o que me faz ser eu, entendeu?
Eu não sou séria, apesar de ter 23 anos, com quem eu tenho intimidade, tá? Com quem eu não tenho, eu sou muito, tipo, eu chego, fico assim e tal. Mas eu sou meio doidinha, não bato bem, e é isso aí, entendeu? E é... Enfim, se as pessoas falarem, não sei o quê, tipo, tem gente que é muito extrovertida, né? E aí as pessoas ficam falando, porque é forçado, que não sei o quê. Ou quem é introvertido fica falando, porque é antipático. Seja você, meu filho. Seja você, entendeu? Descubra a sua identidade em Cristo e viva, entendeu? Viva, enfrente seus medos, tá? Segundo aprendizado, enfrente os seus medos. Eu enfrentei os meus, alguns, e aí, bom, outra coisa que aconteceu foi o estágio, tá? Eu também estava com medo de iniciar o estágio, e o estágio foi um lugar que me trouxe também muitos aprendizados. Eu, normalmente, gente, eu reclamava muito sobre muita coisa, tá? Eu acho que por conta, né, da depressão, eu acho que às vezes eu tenho uma tendência a ser até um pouco muito pessimista, e isso é algo que eu quero mudar também. Só que eu era muito, tipo, assim, passava, entendeu? Do limite. E lá me fez entender muita coisa sobre a vida, sabe? Me fez entender que o que vale, gente, é você ter saúde, é você ter as pessoas que você ama do lado. Porque no final é só o que importa. Dinheiro não importa. Cara, nada importa, entendeu? Contanto que você tenha saúde e tenha quem você ama do lado. As outras coisas são consequências, sabe? Só que também, desde o primeiro semestre, tá, até o quinto, eu nunca tinha me questionado se era o que eu realmente queria. E eu acho que eu não cheguei a falar isso em nenhum vídeo, tá? Do que eu gravei de diário de estágio em enfermagem. Só que nesse estágio eu cheguei a me questionar ali pro final, não pro finalzinho, acho que tava no meio, não, tava pro meio assim, quase pro final, entendeu? Eu cheguei a me questionar se era realmente o que eu queria, e isso nunca aconteceu. Eu me senti muito culpada, tá, por me questionar se era realmente o que eu queria, porque eu lutei por aquilo, entendeu? Eu orei por aquilo. E do nada eu chegar e questionar, sabe, se é o que eu quero ou não. Só que aí, gente, a gente precisa entender, eu preciso entender, vocês precisam entender, que é normal, entendeu? É normal. Nós somos seres humanos e a gente questiona, entendeu? E aí cabe a você avaliar aquilo ali que você está questionando. Foi o que eu falei, né, pra uma amiga minha também, que a gente analisa se é o que a gente quer. Se não for, mudar não é errado, entendeu? Você mudar não é errado. E questione, sabe? Questione o que você tá fazendo, o que você quer fazer. Se questione, não coloque isso na cabeça, sabe? É normal. Só que aí aconteceu um episódio lá dentro do hospital em que eu realmente descobri que sim, era realmente o que eu queria. Que foi, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui, mas falando bem, muito rapidamente, porque o vídeo já está com 15 minutos e eu disse que eu ia ser rápida. Foi um dia, né, foi nesse dia, o primeiro dia que eu questionei. Eu me levantei, eu já levantei assim, o que eu tô fazendo na minha vida, tá? É isso que eu quero, tipo. E aí eu peguei e fui pro hospital. Meu Deus. Eu não sei mais, eu não sei se eu quero, eu não sei. E até que eu entrei no quarto de uma paciente e ela já era uma senhora e tal, não enxergava mais. E eu ia passar visita, só ia verificar algumas coisas e eu ia também aferir a temperatura dela, se eu não me engano. Só que aí na hora que eu cheguei perto dela, né, pra falar com ela, ela olhou assim na minha direção. Ela não enxerga, né, mas ela virou assim na minha direção. E na hora que eu fui pegar assim, né, pra pôr o negócio, ela segurou a minha mão.
E aí no que ela segurou a minha mão, eu parei. E aí eu larguei as coisas que eu tava na mão, peguei a fichinha, né, que eu tava na mão, deixei de lado, peguei o termômetro, botei na mesa. E eu acho que eu fiquei lá com ela 1 minuto, sabe, assim, segurando a mão dela e passando assim a mão no cabelo dela. E eu não sou assim também, gente. Outra coisa que eu aprendi lá foi ser um pouco mais... sabe? Porque eu não sou assim. Eu sou muito carinhosa, assim, e de outras formas, sabe? Mas de contato físico, assim, eu não sou muito. E pra você entrar no hospital, as pessoas falam que você precisa ser, tipo, sistemática, né? Você precisa ser dura, assim, na forma de falar, não sei o quê, para as pessoas entenderem. E não é assim, tá? Lá a gente também aprende isso, e eu aprendi isso. E lá eu também estava me descobrindo também, assim, nessas questões, e eu descobri que eu consigo ser assim, sabe? E eu fiquei lá por 1 minuto, e depois eu tive que sair e pedir pra minha amiga continuar, porque eu fiquei com vontade de chorar. E aí eu saí pra fora com meu olho cheio de lágrima, porque se eu ficasse lá dentro, eu ia chorar e enfim, não ia dar certo. E naquele dia eu descobri que era realmente o que eu queria. Então, é isso, gente. Se questione, entendeu? Se questione e avalie. Aí, vamos lá, seguindo, tá? E aí, gente, eu vou trazer vocês um pouco mais pra perto, que eu cansei. E aí, depois... eu não lembro exatamente, tá? Quando foi, em que mês, que eu tava fazendo todas essas coisas e eu tava um pouco melhor, só que não tanto. E aí eu decidi, pela primeira vez no médico, foi quando eu fui, e eu fui diagnosticada e ele me deu uma medicação, né, de depressão e tal. E tanto que eu trouxe aqui pro canal, só que nisso eu ainda estava afastada da igreja. E eu lembro que nesse vídeo de depressão, né, que eu lancei aqui no canal, eu falei sobre a comunhão com Deus. E assim, gente, apesar de estar afastada, né, da igreja, templo, eu nunca fui desviada, sabe? Eu tentei, mas não dá. Eu sempre conversei com Deus, né, enquanto eu estava em casa, nesse quase 1 ano, né, ou 1 ano afastada. Eu sempre conversava com Deus, eu sempre pedia socorro e ele sempre esteve presente. Só que aí começou a apertar assim o cerco pra mim, e eu digo que quem é escolhido, tá, não tem escolha. E começou a apertar as coisas assim pra mim. Foi quando eu fui pra igreja um dia e eu voltei, né, pra Cristo, que foi outro marco, outra conquista pra mim. E eu dou graças a Deus, porque, gente, eu acho que tudo na vida, Deus, ele usa como estratégia, assim, sabe, pra ele trabalhar. Eu não digo que foi a melhor escolha, tá, que eu fiz ter saído na época. Tipo, jamais, né? Quer dizer, não era nem pra me dizer isso, né? Não é uma escolha, né? Não era pra ter sido uma escolha eu ter saído. Só que eu acho que Deus, ele é misericordioso, ele usa das besteiras, assim, que a gente faz pra ensinar muita coisa pra gente, né? E esse tempo em que eu estive afastada e que eu vivi tudo isso, e eu tô sendo muito superficial, tá? Porque se eu fosse falar, tipo, literalmente tudo o que tinha acontecido, tudo que rolou, assim, era mais de 1 hora de vídeo. E graças a Deus, assim, eu voltei mais madura, eu voltei mais segura, sabe? Eu voltei sabendo quem eu sou pra Deus e quem Deus é pra mim. Eu voltei sabendo que eu não vou deixar com que circunstâncias e nem outro tipo de coisa me afaste do meu verdadeiro propósito. Eu sei para que eu fui chamada, eu sei para quem eu fui chamada. E eu sei também do privilégio, gente, que é
Deus, ele olhar pra você e pensar, né? Ela é forte o suficiente pra passar por tal coisa e vencer, né? Então, eu sou grata a Deus. Eu tô muito feliz, assim, muito feliz mesmo. Eu estou em paz, tá? Outra coisa que eu aprendi é a dependência de Deus e não deixar que as pessoas ditem, tá? Qual é o tamanho da sua entrega, porque acredito que só você sabe o que você passa. Porque eu acho que por mais que você me fale o que você passa, eu não vou compreender por completo e nem se eu falar aqui vocês vão entender. Então, não deixe ninguém ditar a sua entrega, sabe? Em nada, assim. Eu falo nesse contexto porque é o que eu vivo, né? É o contexto do cristão, assim. Mas em tudo que você for fazer, sabe? Em tudo que você for fazer algum tipo de entrega, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, não deixe ninguém ditar o tamanho da sua entrega, sabe? O quanto você vai dar de si, porque no final, gente, só você e Deus sabe as coisas que você passa. Então, é outra coisa que eu aprendi também. Eu falei aqui, né, sobre eu ter voltado mais madura. E eu entendi, tá? Que você ser madura é você entender que, cara, nem tudo é sobre você, sabe? Às vezes as pessoas, elas... Enfim, gente, cada um dá aquilo que tem, né? O importante é que você não seja igual. E também é você entender que às vezes o problema é você, tá? Às vezes o problema é você, às vezes o problema é outro e não é problema seu. E, bom, as pessoas também não são obrigadas a te entender, tá? Às vezes também você pode explicar o quanto você quiser, gente. Se a pessoa já estiver decidida a não te entender, ela não vai te entender. Não conte, sabe, as suas coisas por aí pra ninguém. Principalmente, sabe, sobre essas coisas assim. Eu conto aqui pra vocês porque eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, sabe? Existem pessoas e pessoas, sabe? Tem pessoas que a gente pode, né, contar. Tem pessoas que não. Nem todo mundo vai estar feliz com as suas conquistas. E tá tudo bem, gente. O importante é que você não seja igual, entende? Outra coisa também, gente, que eu vivi, assim, esse ano, tá? Que Deus, ele me fez entender e me fez fazer, foi a liberar perdão. Como eu disse, no ano de 2024, muita coisa começou a voltar à minha cabeça e muita coisa aconteceu. E eu percebi que eu estava guardando muita mágoa, tá? Muita mágoa. Foi algo que me destruiu, assim, por um tempo. Só que, gente, você liberar perdão não é só você livrar o outro, tá? Mas é livrar a si mesmo, sabe? Então, você tira o peso do outro, mas você tira um peso de si. E esse ano eu liberei perdão, assim, pra muita gente. Então, eu estou muito, muito em paz. E liberar perdão não é você trazer novamente, tá, a sua mesa, tipo, você não precisa. Mas você precisa estar em paz consigo mesmo. Então, eu termino, gente, esse ano de 2025 extremamente grata, tá? Por mais que não tenha sido um ano fácil pra mim, eu sou extremamente grata por tudo o que eu vivi. E eu acredito que ano que vem vai ser melhor, né? Eu vou entrar, não... Como que foi a frase que eu vi esses dias? Eu não vou entrar o ano de 2026, né, tendo que recomeçar, mas tendo que continuar de onde eu parei. E isso é incrível. Gente, eu tô muito bem, assim, muito, muito bem. E eu não podia estar mais grata a Deus por tudo. E a vocês também, porque, enfim, tem me ajudado muito. E é isso, gente. Eu desejo um feliz ano novo para todos vocês. Eu espero que ano que vem vocês entrem, tá? E conquistem tudo aquilo que vocês desejam. Eu espero que vocês sejam muito felizes e mesmo, tá, que o seu ano ele seja não tão bom assim, tenta ver o lado bom das coisas
E eu acredito que no final, gente, dá tudo certo, tá? Sempre dá certo. Tudo passa. E é isso, gente. Que ano que vem seja incrível, tá? Pra todos nós. Que todas as metas, né, que a gente colocar na ponta do lápis, elas sejam cumpridas. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, gente, se inscreve, tá? Pra mais, porque com certeza virão mais vídeos. E beijos. Ativa o sino. A memória de centavos. Comenta. E até a próxima.